Olá, meus queridos, bom dia, paz do Senhor. Mais um dia, né? Mais um dia abençoado na presença de Deus. Queridos, quero passar uma meditação aqui sobre o número 7, dentro da palavra, né? E também quero agradecer aos novos inscritos no canal Efraim, agradecer quem está contribuindo para a compra de equipamentos e a obra em campo, né? Já comprei alguns equipamentos, né? Tô só aguardando chegar, né? Acho que chega hoje ou amanhã. E eu tenho um estudo maravilhoso preparado na lousa, tá? Quero gravar assim com os equipamentos, né? Tô aguardando chegar para gravar com os equipamentos já, né? Para que a gravação fique com qualidade, tá? Para vocês, né? Porque vocês é quem tá comprando, na verdade, né? É o dinheiro de vocês. E enquanto não chega, né? Eu vou estar fazendo aqui uma meditação a respeito do 7, né? Você já parou para pensar por que que Deus criou o mundo, né? E tudo que existe em 7 dias, né? 7 dias, né? E, e Deus deixa, né, para nós, através do número 7, uma mensagem, né? Por exemplo, né? A semana tem 7 dias, né? Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira. Amanhã é quinta, sexta. Aí vem o sábado. O sábado é o 7º dia, né? Depois do sábado, a contagem recomeça de novo, né? A partir do 1, né? Ou a partir do primeiro dia, que é o domingo. E Deus vem deixando essa mensagem, né? Como se fosse uma parábola, um sinal para os seus filhos, né? Ó, termina no número 7, tá? O último dia é o sábado. É o 7º dia, o último dia, tá? Para mim, né? Para nós é um ciclo, né? Sempre vai se repetir, né? Começa na segunda, termina no sábado. Começa no domingo, termina no sábado. Começa no domingo, termina no sábado. É um ciclo, né? Vai repetindo. De geração em geração. Sempre assim, né? 7. Quando você olha ali para a 7ª geração, né? Depois assim que Deus criou, né? Fez o homem, né? A 7ª geração começa a invocar o nome do Senhor, né? Por que que a terceira, quarta, quinta geração não invocou o nome do Senhor? É certo que invocou, né? Mas Deus está dando um ênfase no número 7, a 7ª geração. Está invocando o nome do Senhor, né? E depois Deus começa a trabalhar com o número 7, né? Aí chega a época ali de Moisés, da lei, né? Deus institui 7 festas, né? E essas 7 festas, né, elas são um pano de fundo que Deus usa para trabalhar toda a história, né, do Evangelho, desde Adão até chegar lá no final do Apocalipse, né? Então, de maneira que quando eu olho para a 7ª festa, eu estou olhando para o milênio, ou para o 7º milênio, né? Ou seja, cada festa, né, Deus está trabalhando por meio de milênios, né? Primeira festa, 1 milênio, que é a Páscoa, né? Segunda festa, 2º milênio, né? Que é o ázimo, né? A primícia fica no 3º milênio, né? Por isso que Cristo ressuscita ao 3º dia, né? Terceira festa, né? 3º dia, 3º milênio. O Pentecoste fica na 4ª festa, né? Tá certo? Que também dá uma ligada assim com os dias de criação, né? No 4º dia Deus criou o sol, a lua, as estrelas, né? Para que eles sejam de sinais, tempos, estações, né? E tempos determinados, né? Então, 4º dia, 4º milênio, né? Tem esses eventos aí, né? O 5º dia aponta para 5.000 anos, né? 6º dia, 6.000 anos, né? Lembrando que o 5º dia é a 5ª festa, né? Que seria trombetas, né? Os 5.000 anos, né? 6.000 anos é a 6ª festa, que é a expiação, né? Tá certo? E o 7º dia, 7º milênio, é a 7ª festa, que é a tabernáculos, que é milênio rolando. Quando termina a festa dos tabernáculos, aí a gente entra para o 8º dia, que é o estado eterno. A gente entra para a eternidade. Deus volta para a eternidade, ou ele nunca saiu, né? Mas o fato é que a eternidade dá um start a partir do 7º milênio. Terminou o 7º milênio, entra no 8º dia, e assim a gente está na eternidade, ok?
Muito bem. Depois Deus institui 7 sacerdotes, né? Para trabalhar junto com Arão. Aí dentro da Bíblia Deus faz vários eventos que casam com o número 7. Por exemplo, Naamã era leproso e ele recebeu uma mensagem que se ele fosse no Rio Jordão, se banhasse lá, né? 7 vezes ele seria curado da lepra, né? Então você percebe que ele não foi curado no terceiro banho, nem no quarto, nem no quinto, né? E sim no sétimo. Então o sétimo vai findar, entende? Para Deus é o fim, né? Tá certo? E para nós também, claro. De maneira que Deus está trabalhando com o número 7. O último mergulho de Naamã trouxe cura para ele. Lá nas muralhas de Jericó, né? 7 sacerdotes tocam 7 trombetas, né? E por 7 dias, inclusive, né? No sétimo dia dá 7 voltas em volta da cidade. Depois, na última volta, toca 6 vezes a trombeta. Na 7ª vez, toca-se a trombeta e o povo grita. E as muralhas caem, né? Então são mensagens que Deus vai deixando para a gente, como sombras, né? Para que quando a gente chegasse no Novo Testamento, a gente entendesse algumas palavras, algumas frases, alguns sinais que Deus deixou por meio do Evangelho, do Novo Testamento, né? Para a gente conectar com o Antigo Testamento, que é sombra. E quando a gente consegue perceber esses sinais, né? Essa linguagem de Deus para com o homem entender, né? O que ele está falando, o que ele quer dizer com isso, né? Fica tremendo, né? Fica tremendo e a gente consegue ler a palavra, meditar na palavra sem escamas nos olhos, né? As coisas começam a fazer sentido para a gente. E aí quando chega, por exemplo, né? Quando Paulo fala, após a última trombeta, né? A trombeta ressoará. Após a última, significa que teve outras, né? Só que ele não fala das outras trombetas, ele fala apenas da última, porque é a mais importante. Após o toque da última trombeta, a trombeta ressoará, significa que teve outros toques, né? Os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados, e estaremos sempre com o Senhor nos ares, né? Enquanto com o Senhor nos ares, estaremos sempre com o Senhor. Ok, né? E o interessante é que muitas das pessoas não fazem essa ligação com o Antigo Testamento, com coisas que Deus falou em outros lugares, com relação ao número 7, né? Se Paulo está falando que é a última trombeta, qual que é a última trombeta? Tem que ser a 7, porque Deus criou só 7, né? Não foi só 7 que Josué tocou lá nas muralhas de Jericó, né? Não são só 7 sacerdotes? Não é 7 igrejas, né? E tantas coisas com o número 7, né? 7 diáconos ali em Atos, né? Por que 7? Deus quer dizer alguma coisa, né? E desses 7, 2 vai se destacar, né? Filipe e Estevão. Das 7 igrejas, né? 2 vão se destacar, né? Tá certo? Compreende? Então Paulo está falando da última, né? Fica subentendido, né? Ainda que o Apocalipse não tinha sido escrito quando Paulo fala isso, né? Mas ele já sabia através das festas, através da lei, através dos profetas, né? Que a 7ª é a última, né? A última trombeta é a 7ª trombeta, né? Paulo só não falou, depois da 7ª trombeta nós seremos, os mortos ressuscitam e depois nós seremos transformados, né? Mas ele disse, após o toque da última. Qual que é a última? E detalhe, Paulo ainda fala o seguinte, né? Além dele falar que é a última, né? Em 1 Coríntios 15, 51 e 52, né? Este evento, né, de transformação de corpos, de mortos ressuscitarem, se dará apenas em um momento, né? Interessante que Paulo fala isso, né? Na verdade é o Espírito Santo que está guiando ele para falar desta forma, né? Escrever desta forma. Isso se dará só em um momento. E quando eu leio a 7ª trombeta em Apocalipse 11, né? Acontece a ressurreição dos mortos, os santos ressuscitam, os profetas ressuscitam e todos aqueles que temem a Deus ressuscitam, né? E o interessante é que lá vai dizer que o reino do mundo passa a ser do Senhor Jesus, né? E também diz, esta é a primeira ressurreição, né? Bem-aventurado e santo é este que se encontra nesta ressurreição, porque se não for ressuscitado nesta, a pessoa só vai ser ressuscitada no trono branco,
ou seja, mostrando que só tem duas ressurreições. A primeira acontece em Apocalipse 11, né, e a segunda vai acontecer no trono branco, né, lá no final do milênio. Né? Fica subentendido que o Apocalipse não revela a ressurreição do arrebatamento secreto, né, do arrebatamento iminente. Não revela. E quando eu volto um pouquinho para trás na quinta trombeta, né, em Apocalipse 8, se eu não estiver enganado, né, ou Apocalipse 9, eu não lembro aqui, estou tentando citar de cabeça, tá? Na quinta trombeta, aparecem as almas, né, dos que foram mortos, foram perseguidos, deram a vida por causa do Evangelho, e outros que morreram em Cristo. Estão debaixo do altar clamando: Senhor, até quando a gente vai ficar aqui? Até quando o Senhor não vai vingar a morte nossa, né? E aí eles vão receber um conforto ali, né? Deus vai falar: espera mais um pouquinho. Tem mais uma galera para morrer como vocês morreram. Assim que eles morrerem e completar o número, né? Deus tem um número, né? Aí todos vão ressuscitar junto, né? E essa galera que está clamando ali é os apóstolos, é a igreja primitiva, é Abraão, Davi, Daniel, Isaías, Amós, Miqueias, Sofonias, Joel, Obadias. Todos os profetas estão ali. Porque Paulo fala em 2 Tessalonicenses, né? De maneira nenhuma nós, os vivos, que estivermos vivos, esperando o arrebatamento, transformação de corpos, precederemos os que dormem em Cristo. Quem morreu em Cristo tem que ressuscitar primeiro. E a quinta trombeta está me mostrando que tem gente morta lá, né? Os profetas, a igreja primitiva, os apóstolos estão ali debaixo do altar, esperando a ressurreição, aguardando a sétima trombeta. Entende? Se na quinta trombeta eles ainda não ressuscitaram, não tem como eu conectar a igreja sendo arrebatada antes de tocar qualquer outra trombeta, né? Entende como é grave isso? E tem mais um ponto importante para a gente entender. Lá na parábola das 10 virgens, Jesus fala, né, através da parábola, que quando as virgens, tanto nécias quanto loucas, ou melhor, tanto nécias quanto prudentes, acordam, está tendo um grito e o noivo está vindo. Ali o texto diz que a porta da graça se fecha, né? Quem conseguiu ficar preparado, tem azeite armazenado, entra para a boda com Cristo, e as outras não conseguem entrar porque a porta está fechada. Então, se aconteceu o arrebatamento secreto antes das trombetas, né, no caso, a porta da graça está fechada, e a galera que está na quinta trombeta, Paulo e os profetas e os apóstolos, não vão poder entrar porque a porta da graça está fechada. E porque Paulo também falou que isso só acontece em um momento, não pode ter dois momentos. Se aconteceu o arrebatamento secreto antes, significa que Paulo e a galera que está lá na quinta trombeta, esperando acontecer isso, não vão poder entrar porque a porta vai estar fechada. E Jesus vai ter que falar para eles: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, né? Vocês que praticam iniquidade. Você percebe a gravidade disso? Né? Em não entender os sinais de linguagem que o Espírito Santo fornece para nós por meio das Escrituras, e quão é importante a gente meditar de Gênesis a Apocalipse sem menosprezar uma palavrinha sequer, porque todo o livro é importante, né? Além do livro ser importante por completo, Jesus ainda fala: ai daquele que moveu uma vírgula, né? Se uma vírgula já é importante para Jesus, quanto mais um evento como este sendo distorcido. Você percebe a gravidade? E tem mais uma coisa que a gente precisa entender, né? Se é tão perigoso isso, agora imagine você que acordou agora com esse vídeo, né, com essa mensagem, entendeu que a igreja vai passar pela grande tribulação, todos esses eventos que estão no Apocalipse, a igreja vai atravessar e vai sair vitoriosa, né, porque ela é mais do que vencedor, né? Embora vai ter alguns perdedores, sim, infelizmente vai ter, né, para cumprir a palavra que está escrito. Mas você percebe que a gente precisa levantar um exército, um grupo de pessoas para despertar os outros que dormem, porque 99% da igreja hoje, no modo geral, esperam, aguardam um arrebatamento iminente, porque tá na mente cauterizada de que ela não vai passar por isso,
né? Quando na verdade vai ter que atravessar, né? Ou seja, como é que essa igreja vai atravessar esse período, né? Sem estar preparada. A gente precisa preparar a igreja, né? Paulo fala em 1 Coríntios 14, antes dele falar desse evento que a gente está falando aqui, ele fala: se a trombeta der som incerto, quem é que vai se preparar para a batalha? Então você percebe que Paulo, ainda que ele esteja falando lá no ministério das línguas, dos dons, ele ainda está dando uma introdução para a gente entrar no assunto da ressurreição. Então, se a Bíblia chama eu de soldado de Cristo, o soldado de Cristo, ele é, como é que se diz, chamado, ele foi alistado e convocado, porque vai ter guerra, entende, querido? Em algum momento vai ter guerra. Por isso a palavra é soldado. Não existe um soldado de Cristo que não participe de guerra. E o soldado de Cristo tem que ouvir e entender os toques de trombetas diferentes. Quem é militar sabe do que eu estou falando. Existem toques de trombetas diferentes para cada tipo de ação. Tem toque de trombeta para perseguição, tem toque de trombeta para ir para a guerra, tem toque de trombeta que é apenas para convocação, para uma reunião, entende? E a Bíblia usa essa linguagem, querido. Não é à toa que ela vai usar, porque no Antigo Testamento está repleto de guerras. Guerras de sangue mesmo, ferozes. Então Deus ensinou o povo de Deus, por meio do regimento militar de guerra, transferiu isso para uma linguagem espiritual para a gente entender. O toque de trombeta serve de preparação para ir para o combate, para ir para a guerra. E Paulo ainda fala: terminei minha carreira, né? Combati o bom combate de um bom soldado, porque eu guerriei. E ele guerreou com... Vocês sabem disso, querido, que ele passou tribulação na vida dele. Entende, querido? Alguns de nós talvez não passou por grande tribulação, por aflição, no sentido de perseguição por causa do Evangelho, né? Apenas aquela tribulação que nós mesmos provocamos dentro da nossa casa, com os nossos familiares, com o nosso patrão, com o nosso vizinho, ou em algum lugar na nossa caminhada cristã, a gente provoca uma certa tribulação. Mas não é dessa tribulação que Deus está falando. Há uma tribulação que é para a igreja, entende? E Deus quer manifestar o poder dele, poder bélico, de exército dele, em cima do império do anticristo. E você precisa participar disso. Você precisa entender isso. Há uma batalha feroz, bem pertinho se aproximando. E é para a igreja, querido. Por isso que tem vencedor e tem perdedor. Por isso que usa a palavra de Deus, ela é chamada de espada. Entende? Porque está falando de guerra. Tem uma guerra no âmbito espiritual? Tem. Mas tem uma guerra física a ser enfrentada. Haverá fuga, haverá perseguição, haverá morte, haverá sangue. Mas haverá vitória, querido, né? Tem vitória, porque a gente já sabe do nosso futuro. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ainda que tenhamos que dar a vida pelo Evangelho. Mas a vitória é certa. Mesmo morrendo, a gente sai vitorioso. Assim como Cristo deu a sua vida por nós, morreu por nós, foi sepultado, ressuscitou e saiu vitorioso. A igreja vai passar por esse período, vai morrer, assim como Paulo fala, né? Se já morrestes com Cristo, né? Já foste ressuscitado com Ele, né? Busca as coisas do alto. Tá, eu entrei num ponto aqui interessante. Mas em outro momento, Paulo também fala que a gente vai padecer as mesmas coisas que Cristo padeceu, entende? E a gente vai passar isso no corpo, entende? Tem que passar no corpo, querido. Não é só no âmbito espiritual. Não é só o noivo que vai sofrer, né? A igreja também vai passar por aquilo que o corpo do cabeça passou. Tá certo? Na parte literal. Tá bom, queridos? Fique com essa palavra no teu coração, né? Deixe seus comentários, né? Vamos divulgar essa palavra, vamos acordar quem está dormindo, vamos despertar o povo, vamos fazer convocações, vamos fazer reuniões, porque o tempo está próximo, o bode está quase berrando ali, né? Falando uma linguagem aqui bem simples, né? O bode está quase berrando e ele vai berrar. E a hora que ele berrar, a gente sabe que é a hora de vestir as vestes, né? Para sair para a guerra, né? Não de corpo, veste de transformação de corpos,
mas uma veste de santidade, um pano de saco, né? Assim como as duas testemunhas de Apocalipse 11 vestem, né? Com um pano de saco, né? De humilhação, né? E elas vão partir para cima, querido, para a guerra. E elas vão sair nas ruas. E elas vão dar voz de rebate, como Joel fala. Toque a trombeta em Sião e dai voz de arrebate no santo monte. Para quem que ele vai dar voz de arrebate? Para o império do anticristo. Porque eles também vão tocar trombeta, né? Vão imitar o evangelho, né? Então, se você não estiver preparado nessa situação de combate, de guerra, regimento militar, os marcados da besta vão usar a mesma tática. E pode ser que você se aliste no exército errado, né? Pode ser que você caia no outro exército. E aí, querido, eu vou te dizer uma coisa. Você estará no exército perdedor, né? Tá certo? Vai ter um momento que vai ter um alívio. Parece que você está vencendo lá no outro exército. Mas o fim daquele outro exército é destruição. É o lago de fogo. Então é preciso entender a questão do regimento militar, tá certo, querido? Deus abençoe você. Um forte abraço. Não esqueça de curtir, de compartilhar, comentar e fazer essa palavra esticar, multiplicar. Não é para você compartilhar o vídeo, compartilhe a mensagem. Digite um texto no seu perfil. Digite um texto lá no seu Instagram, na sua plataforma digital, na sua rede social. Seja conforme for que você vai compartilhar essa palavra. Manda ela para frente, entende, querido? Faça as pessoas acordarem. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, permitindo Deus.